de Apocalipse 3, 20. Essa palavra eu já ministrei ela uma vez, uma meditação, né, uma reflexão. Hoje a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para expandir, abordar alguns assuntos aqui. Tudo bem? Vamos ler aqui a partir do versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Amém? Todos se encontraram? Amém. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Forte Deus. Pode se sentar, queridos. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, culto de doutrina, palavra ministrada à igreja. Queridos, primeiro, para a gente se situar sobre essa passagem em Apocalipse, eu vou trazer aqui um pouquinho a passagem, um pouquinho para cima, e a gente primeiro entender o que é que se passa nesses capítulos. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, ali o Senhor está direcionando 7 cartas a 7 igrejas, certo? E essas cartas, elas são direcionadas aos anjos de cada igreja, ou seja, à liderança de cada igreja, aos pastores de cada igreja, certo? Esse versículo, esse capítulo que a gente vai trabalhar aqui, se trata da última carta, a 7ª carta, que é direcionada de Jesus para o anjo da igreja de Laodiceia, certo? E, para caráter de curiosidade, eu peguei algumas informações aqui. Essas 7 congregações da Revelação também são conhecidas como 7 congregações da Ásia Menor, né? Essas cidades, essa região, ela na época eram muito importantes, né? E essas igrejas, elas estão situadas, hoje a ruína delas, né, no país da Turquia, onde está acontecendo agora esses terremotos. Essas 7 igrejas, elas estão situadas ali naquele país, certo? Isso aí, para caráter de curiosidade, quem gosta de saber um pouco mais a fundo sobre essa questão de estudo mesmo. Amém? Dizendo isso, vamos dar início aqui a partir do capítulo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui o Senhor vai direcionar, né, essa palavra a essa igreja, assim como ele já vem feito anteriormente às outras igrejas. Ele vai abrir os olhos dessa igreja, ele vai dizer o que está acontecendo com essa igreja, né? Vai falar as características dessa igreja, como um pai cuidadoso que cuida. Ele abre os olhos do filho, para que o filho lá na frente não possa dizer assim: não, pai, eu errei porque o Senhor não me ensinou, o Senhor não me falou onde eu estava errando. Então Deus é um pai cuidadoso, e Ele se preocupa, e por se preocupar, o que Ele faz? Ele orienta a igreja. Então Ele ali escreve a carta, Jesus escreve a carta, direciona a igreja para dizer: olha, você está errando nisso, você tem que melhorar nisso, você tem que acertar isso. E a gente começa aqui a ler pelo versículo 15, quando diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Forte, né? E eu lendo essa passagem, queridos, eu não consegui entender
Eu tinha lido outras vezes e eu não conseguia entender, porque na ótica humana, quando você, presta atenção aqui, quando o Senhor fala assim, antes você fosse frios, ou seja, ele preferia que a igreja tivesse no estado de frio do que morno. E na lógica humana, a gente entende que o morno está mais próximo do quente do que o frio. Então, no meu entender, para mim, eu acho que o Senhor se agradaria mais com o morno. Mas aí a palavra vai dizer que não, ele preferia que antes fosse frio. E eu me lembrei de uma frase, eu lendo esse versículo, essa passagem, e eu peguei uma frase que eu tinha visto em algum lugar, que diz assim: a Bíblia é o único livro que você lê, né, que você lê acompanhado pelo autor. Glória a Deus. Legal, né? A Bíblia é o único livro que você lê acompanhado pelo autor. Olha a honra que nós temos. O autor está do nosso lado. E eu lembrei dessa frase, e na hora que eu estava lendo, eu falei, então eu vou perguntar ao autor o que significa isso. Tão fácil, né? Às vezes a gente parece que tem medo de falar com o Senhor. Ele está do nosso lado, querido, o Espírito Santo. E Ele está para revelar a sua palavra para nós, se nós buscarmos, tentar entender. Ele tem prazer nisso. E aí eu perguntei, Senhor, por que o Senhor prefere o frio, antes o frio do que o morno? E eu acho lindo que o Espírito Santo, gente, ele é simples. Não tem uma explicação, a gente espera uma... não. Ele é simples, ele é palpável. E simplesmente eu escutei o Senhor falando comigo. E Ele disse apenas assim: o frio, preste atenção nisso, o frio, ele sabe que está frio. Ele tem noção que está frio. Ele reconhece que precisa se consertar, voltar ao primeiro amor. Ele reconhece que sabe da presença. O frio, quando ele está frio, ele reconhece, ele sabe. O morno não. O morno, ele acha que está quente. Olha só, querido. Isso que o Senhor me falou. Eu nunca tinha pensado nisso. E é uma coisa tão simples. Mas é porque o Senhor não vê as coisas na ótica humana. Porque se a gente for olhar na ótica humana... Engraçado isso. Eu fiquei refletindo sobre isso, e como o pastor fala, ruminando sobre essa palavra que o Senhor me deu essa noite. O frio, ele tem consciência de que ele está frio, de que ele está morto, de que ele precisa se levantar, voltar ao primeiro amor, se reencontrar com o Pai. O morno não. O morno, ele acha que está bem. Ele não tem a noção de que ele vive uma vida parada. Ele acha que está bom ali. Ele chegou no estado perfeito. E ele não precisa continuar. Ele acha que está quente. Então ele vai vivendo a vida dia após dia inerte. Não há mais crescimento espiritual. Porque ele se relaxou, ele acostumou com aquela situação. Eu vou ao culto, eu dizimo, eu oferto, eu louvo ao Senhor, eu choro na presença do Senhor. O que é que preciso mais? Está tudo certo comigo. E querido, eu não quero dizer que tudo isso que eu falei é errado, não, é necessário. Só que a diferença é que o morno, ele precisa de um espaço físico para fazer tudo isso. Ele chora, ele se humilha, ele declara vitória, ele faz e acontece dentro da igreja. Mas quando ele sai daqui, a fé dele foi embora. As convicções que ele tinha sumiram. Ele vai para sua casa e aquilo não está com ele. Aquela convicção não mora com ele. A diferença do morno para o quente é essa, porque o quente sai daqui mais quente ainda.
e ele vai viver aquilo que ele proferiu aqui, aquilo que ele escutou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ele leva para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família, para o seu vizinho. Ele tem prazer. Entende, querida, a diferença? E o morno não, mas o morno ele acha que está bom. Ele não consegue enxergar que a adoração, ela não se limita a um lugar físico. Porque agora o Espírito Santo mora em você, e aonde você estiver, essa presença tem que estar viva. As pessoas têm que notar algo diferente. E essa igreja, ela era uma igreja morna, e a palavra vai dizer que o morno o Senhor vomita. Querido, quando você come um alimento estragado, o seu organismo ele não vai aceitar esse alimento. O que vai acontecer? Você vai colocar ele para fora. O que a palavra está querendo dizer aqui? O Senhor não aceita a adoração de uma igreja morna. O louvor, a adoração, não é recebida pelo Senhor, porque ela não é em espírito e em verdade. Não chega, ele não recebe, porque não há verdade, porque não é o que eu falo, é o que eu vivo. Não é o que eu digo, mas é o que eu pratico. Porque a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Então não se limita a adoração apenas aqui. Essa adoração, ela tem que me acompanhar. Como eu falo com as pessoas, como eu trato as pessoas. Eu falo de Jesus para as pessoas. Eu tenho prazer, satisfação de falar do Evangelho de Cristo às pessoas. Esse fogo queima dentro de mim. Por isso que o pastor muitas vezes fala que na hora que o crente mais mente é na hora que ele louva, porque muitas vezes a gente louva e nem percebe que a gente está louvando. É algo sério, querido. E essa palavra pode ser dura, mas talvez o Senhor queira te dizer algo essa noite. Porque o pai que ama, ele corrige. Amém? Amém. Irmão Simon, mas como assim o Senhor não recebe a adoração? Que respaldo bíblico o irmão tem para isso? Amém, queridos? Lá em Mateus 15, versículo 8, versículo 9. Amém? Mateus 5. Aliás, Mateus 15, versículo 8 e 9. O que a palavra vai dizer aqui? Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Amém? Ou seja, é justamente isso. Não adianta apenas eu falar. Eu tenho muito mais que viver do que o falar. Falar é muito fácil. E o Senhor quer o verdadeiro adorador, como fala lá em João 4:23, aquele que adore o Senhor em espírito e em verdade. É esse adorador que o Senhor procura. Por que fala em espírito e em verdade? Porque se for em carne, eu não consigo adorar em verdade. Tem que ser em espírito. Adoração é algo espiritual. Se você adorar carnalmente, você vai fazer igual essa igreja aqui. É apenas falando.
Mas se você adorar espiritualmente, querido, é algo de dentro para fora, é algo que jorra, é verdade, porque é algo espiritual, vinda de Deus. E aí, versículo 17 vai dizer assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Rapaz, vou te dizer, quando eu li isso aqui, a gente treme, porque é pesado. Isso aqui, querido, é Jesus falando, viu? Vocês falam assim, Jesus é amor. Isso aqui é amor, querido. Ele está corrigindo. Para quê? Para que haja mudança. Você percebe que essa igreja, ela diz dentro de si, no seu eu, ela diz assim: eu estou bem, nada me falta. Olha como essa igreja, ela tinha olha a concepção que ela tinha dela. Por isso que eu digo, o morno, ele não enxerga que está morno. Você vê que essa igreja, ela, no seu eu, no seu interior, ela diz assim, ó: eu estou bem, eu sou enriquecido, de nada eu tenho falta. Nada eu tenho falta. Ou seja, a minha vida está bem desse jeito. Eu estou indo à igreja, eu dizimo, eu faço o meu trivial. Só que o Senhor, Ele quer algo muito mais do que isso. E a igreja, querido, trazendo para a nossa concepção, para os nossos dias, a igreja tem vivido muito isso nos dias de hoje. Quando eu falo isso, a igreja mundial, no aspecto mundial, ela tem aceitado as coisas do mundo. Está tudo certo, está tudo bem, é assim mesmo, vamos continuar, tá bom. E muitas vezes pensando apenas em si, ó, a salvação é pessoal, cada um faz o seu, e não olha para o vizinho, não olha para o irmão que está lá fora. Querido, Deus quer mais da gente. Deus quer mais de nós. E aí o Senhor fala: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aí ele diz no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. É aquilo que quando eu iniciei a palavra, eu falei, querido, a aproximação com o Senhor, a intimidade com Deus, ela é forjada no fogo, nas provações. Porque aí é que você vai amadurecer. Você tem que ser moldado, pensado, moído, para que você mude o seu eu e passe a fazer conforme a vontade dele, viver o que ele quer para mim e para você. Por isso que é forjado no fogo. Ele diz aqui no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, ou seja, o que vale para o Senhor realmente é isso aqui. Que você passe pelas etapas, para que você possa melhorar como ser humano. Ele diz assim: para que te enriqueças. Olha o que é verdadeiramente o valor que o Senhor tem de nós, é isso aqui, gente. Para que te enriqueças. Te enriqueças de quê? Maturidade, força. Porque quando você passa por esses momentos de aprendizagem do Senhor, você vai amadurecendo. Você vai deixando mais o seu eu e vai vivendo mais a vontade do Senhor. Glória a Deus. Ele diz aqui roupas brancas. Ele quer dizer isso aqui, roupas brancas? Santidade. Que a partir do momento que ele começa a moldar a tua vida, aí a santidade começa a acontecer. Roupas brancas. Para que não apareça a vergonha da tua nudez. Ou seja, o teu testemunho agora não vai ser aquele testemunho de dizer: oh, o irmão só é crente dentro da igreja. No trabalho ele é totalmente contrário. Na casa dele ele fala mal do vizinho. Mas é crente. O testemunho é esse.
e aí mostra as vergonhas, mas aí quando você é moldado, modificado, aí não. Aí o teu testemunho é diferente na língua do povo. Houve uma mudança na vida desse irmão. Ele era um coitado. Ele estava destruído. Olha aí que irmão diferente. Algo diferente na vida desse homem. Glória a Deus. A gente sente uma paz quando está perto dele. Ele fala diferente. Há uma luz. Ele mudou. E isso, querido, não é pelo que você fala, mas é o que você transparece. O que você é sem precisar falar nada. As pessoas veem algo diferente de você. Você não precisa falar. Você não precisa falar para as pessoas notarem: olha, o irmão está diferente. Esse rapaz está diferente. Ele não é aquele que eu conheci. Eles não sabem que é a presença do Espírito Santo que agora está dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele diz que unges os teus olhos com colírio para que vejas. A partir do momento que você anda em santidade, você recebe o Espírito Santo, você consegue enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Teus olhos não estão mais fechados. Essa igreja de Laodiceia, ela vivia com os olhos fechados, porque ela acreditava que estava bem do jeito que estava. Mas o Senhor começa a dizer como de verdade essa igreja está. E ela não está bem. Você vê o estado em que se encontra essa igreja. E aí ele fala: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Aquilo que eu estava falando no começo, queridos. O Senhor, Ele repreende, Ele castiga, para que a gente possa mudar. É aquilo que eu estava falando: o pai, ele corrige o seu filho, para que esse filho ele possa crescer, e ele possa se dar bem na vida, ser alguém. Então, isso não é ser. Hoje mudaram muitas coisas. Hoje, quando um pai corrige um filho, não pode. Se fala mais grosso com o filho, não pode. Se der uma chineladinha ali, uma correção, não pode. Mas o pai que ama, querido, ele corrige. Glória a Deus. Ele corrige. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos corrige para que nós não venhamos a cair, porque Ele nos ama, Ele quer nos ver bem. Versículo 20, que é o versículo chave desse capítulo. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Queridos, agora eu vou trazer para os nossos dias. O Senhor está direcionando esse capítulo, direcionando a igreja de Laodiceia, mas obviamente também falando com a igreja de hoje, corrigindo a igreja de hoje. Abrir os seus olhos. O que eu vejo muito hoje quando o Senhor fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, e com ele cearei, e ele comigo. Muitas pessoas escutam a voz do Senhor. E escutar a voz do Senhor, e escutar a batida na porta, é você falar assim: ó, Senhor, eu te aceito como único, eterno Salvador da minha vida. Aleluia. Você escutou a porta sendo batida. Eu demorei muito tempo para escutar a porta sendo batida. Muitas vezes o Senhor bateu na minha porta e eu não escutei. Aleluia.
Mas um dia eu escutei. E muitas pessoas têm escutado o Senhor bater a porta. Mas ela tem parado aqui. Entende? E isso é ser o crente morto. É quando eu paro de andar. Eu aceitei Jesus como meu Salvador e parei. Tá bom desse jeito? Não já aceitei? Não preciso mudar de vida. Eu vou continuar com as mesmas amizades, assistindo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. Mas aí na terça eu vou para o culto. Na quinta eu vou para o culto. No domingo eu vou para o culto de novo. E pronto, tá bom. Porque eu alimento o meu eu, mas eu também tenho o meu momento com Deus. Ele aceitou Jesus. De boca. Isso é duro, mas é necessário falar. Não adianta de nada, querido. Você está vivendo engano. Espero que aqui não haja ninguém assim. Eu creio que não. Eu conheço os irmãos, a vida dos irmãos. A gente é uma família verdadeiramente. Eu vejo a busca. Mas há muitos que vivem dessa forma, querido, e se contentam com isso. Se contentam apenas em aceitar. Só que o versículo ele diz assim, ele continua, ele diz assim, e abrir a porta. Ele não diz apenas você me escutar, ele continua, e abrir a porta. O que está acontecendo? As pessoas não estão tendo essa ação de abrir a porta. Aleluia, Deus. Abrir a porta é uma ação. Porque as pessoas não querem abrir as portas, a porta da sua casa. Quem é a casa, queridos? Vocês conseguem entender isso aqui, né? Quem é a casa? Somos nós. Porque muitas vezes a gente não quer abrir a porta? Porque abrir a porta significa renúncia. Você está abrindo a porta para quem? É Jesus, o Espírito Santo. Querido, na Bíblia inteira, quando a Bíblia, você vai ver no Novo Testamento, onde Jesus entrava, havia mudança. Você já percebeu? Jesus entra numa cidade, há um rebuliço dentro daquela cidade. Jesus entra num barquinho, há um movimento dentro daquele barquinho. Jesus entra numa casinha, há cura, há milagre dentro dessa casinha. Jesus entra dentro da igreja, há cura dentro dessa igreja, há libertação dentro dessa igreja. A Bíblia vai mostrar isso todo o tempo. E não é diferente, se o Espírito Santo entra dentro de nós, o que vai acontecer? Mudança. Tem que acontecer, não existe. E muitas pessoas não estão querendo viver essa mudança. Porque se desprender, querido, do mundo é muito difícil. Das coisas do mundo, o mundo é muito aprazível. As coisas do mundo satisfaz a nossa carne de uma forma que não tem nem como falar. Por isso que a gente tem que ser espiritual, porque se a gente viver na carne, coitado de nós. Né, meu filho? Coitado de nós. Então as pessoas, elas não querem abrir mão disso. Elas querem continuar. Fala assim, ó, eu te aceito, Jesus, como meu único e eterno Salvador. Mas Jesus é daí do quintal para fora. E de casa não, porque tem uns móveis aqui e o Senhor vai querer tirar eles do canto. E eu não quero mexer nesses móveis. Eu quero deixar eles do jeito que estão. E é isso. As pessoas se conformam em viver essa vida.
2, 3, 4, 5, 6, 10 anos que aceitou Jesus. Não há mudança. O testemunho continua sendo o mesmo. É pior, né? Às vezes pior porque fala assim, ó, é crente. É pior. Era melhor que não fosse. Né? É melhor que fosse, por isso que o Senhor fala, melhor que seja frio. Olha como é sério, querido, isso, e é um testemunho vergonhoso, não há mudança, porque simplesmente ele aceitou e ele acha que está bem daquela forma, mas ele não vive, ele não prega, ele não fala. Por isso que o pastor quase todo mundo ele fala sobre isso aqui. Levar a mensagem, o Evangelho. A maior prova de que você renasceu é quando você tem prazer em falar do Evangelho. Quando você tem prazer. Quando se perde esse prazer, tem algo errado, querido. E todos os dias a gente tem que olhar para dentro de nós. Então essa porta ela fica fechada e não há o quê? Não há relação. Aqui no versículo está dizendo que se ele entrar, entrarei até ele, com ele cearei, e ele comigo. Cear significa o quê? Relacionamento. Nosso Senhor é um Deus de relação. Relacionamento. Como é que eu posso conhecer alguém se eu não me relaciono com ela? Se eu não converso com ela? Se eu não falo com ela? Eu não conheço. Como é que eu posso dizer que amo alguém se eu não falo com ela, se eu não procuro saber o que ela gosta? Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Não existe. Você casar com uma pessoa que você nunca falou com ela, você não sabe o que ela gosta, como é que vai ter um relacionamento? Como é que vai dar certo? Então as pessoas elas querem viver um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, mas é um relacionamento onde eu estou dentro da minha casa com a porta fechada e Jesus está lá fora. Eu não quero abrir mão de nada do que eu vivia antes. E esse é o relacionamento que muitas pessoas hoje querem. Infelizmente, querido, agora mesmo, essa festa mudando que vai haver aí, muitas pessoas que este ano passado, levantaram a sua mãozinha, falaram, eu aceito Jesus como meu Salvador. Infelizmente, querido, não está ali. É triste isso, é vergonhoso, mas é fato, é real, acontece. Infelizmente, porque não houve relacionamento. Você já prestou atenção que quando você ama alguém, é quase impossível você passar muito tempo sem falar o nome dela? Eu já prestei atenção nisso. Irmã Carol, irmão Fernando, vez ou outra quando eu estou conversando com vocês falam o nome um do outro. Vocês nem se tocam nisso. E aí muitas vezes a gente fala assim, eu amo Jesus. Aí passa a semana todinha e fala o nome de Jesus aqui. O irmão, eu amo Jesus. Você encontra uma pessoa e você não fala, Jesus te ama. Jesus tem algo na tua vida. Jesus quer transformar a tua vida. Quer fazer tudo novo. Ele quer colocar móveis novos dentro dessa casa. Agora a pessoa não vai entender, né? Querido, deixa eu contar uma coisa para vocês. Está gravando isso aqui, depois o pastor vai me dar um caramba, eu vou contar mesmo assim. Eu estava trabalhando em frente, não vou falar o nome da igreja. E eu ia entrar na igreja, porque eu estava fazendo um trabalho de visita, um trabalho na Sucam, e eu ia fazer a visita na igreja, entrar, olhar os banheiros, fazer o tratamento. Só que eu olhei lá para dentro e os irmãos estavam em oração, era o culto da manhã de oração, essa igreja, e aí eu falei, não vou atrapalhar os irmãos, não. Eu vou colocar aqui uma observação. E quando for mais tarde, eu
Dá uma passadinha lá. Aí estou aqui eu com a prancheta, em frente à igreja, no portão da igreja, fazendo a anotação, colocando observação, passava que está, papapá. Chega em torno de uns 8 irmãos para o culto de oração. Culto de oração. 8 irmãos, tudo enfileiradinho. Irmãos, eles passaram quase pisando no meu pé. Quase pisaram no meu pé. Nenhum, umzinho, estendeu a mão e falou assim: Pai do Senhor, querido, que Deus abençoe a tua manhã de trabalho, que Deus abençoe o teu dia. Nenhum. Nem um bom dia. Nenhum bom dia. Nenhum bom dia. Aí eu estou exagerando quando eu falo que isso aqui é o espelho da igreja de hoje? Eu não quero. Glória a Deus que nós aqui temos uma igreja, isso para a honra e glória do Senhor, que tem alegria em falar com os irmãos, com as pessoas que passam. Glória a Deus. Que não é igreja dentro da igreja. Você vê bem que o próprio Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltou para agradecer? Exatamente. Imagina. Verdade. Verdade. Então, queridos, desse jeito. É desse jeito. Eu poderia ser eles não sabiam que eu era um irmão. Eu poderia ser uma pessoa que estava precisando de uma palavra. Eu poderia ser uma pessoa que estava ali prestes a me suicidar. Poderia ser uma pessoa que estava em depressão, mal, precisando de uma palavra. E aqueles irmãos estavam entrando para o culto de oração. O culto de oração é o irmão senta ali de joelho ali, se põe de joelho e começa a orar pela vida do Senhor, abençoa as pessoas que estão lá fora. Cura, liberta, salva as pessoas que estão lá fora. Mas você próprio tem uma oportunidade e não faz. E eu fiquei triste com aquilo, não por eles não ter falado comigo, mas de ver como é que a igreja está. Eu comecei a falar: Senhor, é esse o papel da igreja, é isso que a igreja tem sido hoje. Porque se eu não sou um irmão, mas eu estou ali e passa um irmão e fala assim: querido, Deus te abençoe, já muda, não muda? A pessoa fala assim: poxa, essas pessoas são diferentes. Olha aí, pessoas são diferentes realmente. A presença do Senhor na vida deles. Infelizmente isso aconteceu. E não foi com outra pessoa. Uma testemunha aconteceu, foi comigo. Eu posso falar porque eu vi, eu estava lá. Né? Infelizmente, gente, é desse jeito. Isso acontece muito comigo, esse tipo de situação. Pois é, irmão, para mim. Felizmente você vê aqui como é que está a igreja. Querido, como eu estava falando, nós estamos cheios de móveis velhos. Eu já falei sobre isso uma vez aqui. Dentro do nosso ser. E só o Espírito Santo pode tirar, arrancar esses móveis dentro dessa casa, para colocar coisas novas. Ele quer colocar coisas novas. Móveis novos. Mas você tem que fazer o quê? Abrir a porta. Enquanto você não abre a porta, nada pode acontecer. Certa vez, Jesus ele estava entrando na cidade de Jericó. Cidade de Jericó, Jesus está entrando. E ali havia um homem muito importante naquela cidade, chefe dos publicanos, em que eles sabem que Jesus está entrando na cidade. E aí ele enche o coração dele de vontade de conhecer o Mestre. E aí aquele homem abre a porta da sua casa e vai encontrar o Mestre. E tomado daquele desejo de apenas ver o Mestre. Ele só queria conhecer, ver a face dele. E aí, querido, ele enfrenta dois desafios.
Porque para você se aproximar de Jesus também não é assim. Você tem que pagar um preço. Relacionamento requer denúncias. Aliás, renúncias. Renúncias. Requer renúncias. E aí ele tem o primeiro desafio. A Bíblia fala que o nome dele é Zaqueu. Fala que aquele homem tinha uma baixa estatura. Então ele não conseguia ver o mestre. Baixinho. E aí é o segundo desafio que atrapalha a vida de Zaqueu, a multidão. Ele não conseguia ver o mestre, muito menos chegar perto. A multidão não deixava. Zaqueu, ele tinha uma escolha de ir voltar para casa, não tinha? Muito difícil. Está muito difícil. Aí não consigo ver ele daqui. Se eu vou tentar passar por meio desse povo, não vou conseguir. É muita gente. Mas Zaqueu opta por continuar, por não desistir. E querido, para você ter um encontro com Deus, muitas vezes você tem que se humilhar, se baixar, para reconhecer Deus na tua vida. Aleluia, Deus. Zaqueu era um homem importante. Sabe o que ele pensa? Não, eu já cheguei aqui, eu vou até o fim. Ele estava focado, ele queria ver a face do mestre. Ele viu uma árvore, e essa árvore, eu fui estudar sobre essa árvore, rapaz, é uma árvore bruta, machuca. E aquele homem com aquelas roupas ali, né, roupas finas, ele era um nobre, um homem rico, mas ele não pensou em nada disso. Ele não pensou assim, olha que o Zaqueu se prestando um papel desse, um homem rico desse, subindo numa árvore. Não, menino. Ele não ligou para nada disso, ele não ligou para o que as pessoas iriam falar, ele não ligou se ele ia se machucar, se ele fosse levar uma queda, ele não ligou para nada disso. Ele queria ver o mestre. Ele sobe daquela árvore e ele enxerga o mestre de longe. Multidão cercando Jesus. Eu gosto muito de imaginar as cenas, né? E ele vê Jesus de longe ainda, ele não consegue ver bem ainda o rosto de Jesus. Mas cada vez mais Jesus vem se aproximando dele. E o coração de Zaqueu, eu acredito que a alegria está cada vez mais próxima. Valeu a pena ter escalado essa árvore. Valeu a pena ter insistido. Valeu a pena ter aberto a porta da minha casa. Glória a Deus. E Jesus vem se aproximando. E agora Zaqueu consegue ver a face de Jesus. E ele já está satisfeito. Porque se cumpriu aquilo a qual ele queria. Ele saiu de casa para ver a face do mestre. Então ali ele já está realizado, querido. Mas Jesus, ele sabe do intento do coração de Zaqueu. E ele sabe e conhece Zaqueu. Ele sabe que Zaqueu fez a intenção a qual Zaqueu saiu de casa. Jesus se aproxima daquela árvore. E quando Jesus chega próximo à árvore, ele olha para cima. Ele fala, Zaqueu, chama pelo nome. Zaqueu, desce daí que hoje me convém estar na tua casa. Glória a Deus. Você imagina, querido, a alegria desse homem? Você consegue imaginar a alegria desse homem? Ele queria apenas ver a face do mestre. E agora o mestre fala assim, ó, desce que hoje me convém estar na tua casa. Coisa linda, né, querido? Aleluia. Esse é o amor do Pai para conosco. Aleluia.
Eu imagino o jeito que esse homem desceu dessa árvore, rapaz. A alegria. Igual um menino. E ali ele foi preparar a casa para receber o mestre. E ali ele recebe o mestre na sua casa. Você consegue entender o que eu estou falando? Recebe o mestre na sua casa. Tem a ver com o versículo. Recebe o mestre na sua casa. Abre a porta. Recebe. E ali, numa altura, eles conversando, Zaqueu pega e fala assim: mestre, eu quero dar metade do que eu tenho aos pobres. E aquele que eu enganei, eu quero ressarcir 4 vezes mais. Glória a Deus. Houve ou não houve a mudança na vida desse homem? Jesus entrou na casa, querido. Jesus entrou na casa. Houve mudança. Houve transformação. O que é que Jesus fala? Ele fala assim, ó: hoje veio salvação a essa casa. Aleluia. Porque esse homem, ele cobrava impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era apegado ao dinheiro. O que ele mais amava na vida dele era o dinheiro. Esse povo aqui, que praticava essa função, ele extraía dinheiro da própria nação deles, do próprio povo deles. Ou seja, amavam o dinheiro, eram apegados. E você vê um homem deles dizer assim: Senhor, a metade dos meus bens eu quero dar aos pobres, e aquele que eu enrolei, aquele que eu trapaceei, eu quero ressarcir 4 vezes mais. Houve uma mudança. Aleluia. Essa mudança que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida. Glória a Deus. Uma mudança por inteiro, não apenas de boca, mas em ação. Você vê esse homem, queridos, com uma ação diferente. Ele foi transformado. Eu estava falando sobre os móveis. E eu quero aqui falar o nome desses móveis. Na vez passada eu não falei, mas só tenho que falar o nome desses móveis que Jesus quer tirar para colocar móveis novos dentro de mim, dentro de você. Quando ele entra, primeira coisa que muda: o dono da casa não sou mais eu. Você pega a chavezinha da sua casa. Aleluia, Deus. Aleluia. A chave da sua casa, você entrega ao Espírito Santo. Você está entregando a Ele. Deus. A chave da casa agora é dele. Já começa a mudar daí. Porque agora você está dizendo: não sou mais eu que mando nessa casa. Quando eu canto assim: essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. É isso aí, querido. Aleluia. Você está abrindo mão do seu eu. E agora você está falando assim: Senhor, esses móveis aí, ó, empoeirado, sujo, que eu passei anos deixando ele dentro da minha casa, empoeirado, pode tirar, Jesus. Coloca tudo novo. Aleluia, Deus. Faz tudo novo na minha vida. Transforma. Ah, querido. Aí a mudança acontece. Quando você entrega a chave. O móvel da indiferença dá espaço ao móvel do amor. Glória a Deus. Você agia com indiferença com as pessoas, agora você ama. Aleluia. Você tirou aquele móvel sujo da indiferença e agora você colocou o móvel do amor. Amados, amem uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todos que amam são nascidos de Deus e conhecem a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glória a João Deus. 4, 7, 8. Aleluia. Amor. Agora você tira o móvel da tristeza que habitava dentro da sua casa e você coloca o móvel da alegria. Oh,
glória a Deus. Deus. Aquela pessoa triste não é mais triste, agora ela é alegre, porque o Espírito Santo habita dentro dessa casa. Aleluia. O móvel da discórdia, da confusão, da contenda, ele é retirado da sua casa. E agora a paz. A paz, você consegue dormir em paz. Oh, glória a Deus. Forte. Porque aquilo foi tirado de dentro de você. Aquele móvel sujo que te fazia mal. Não há mais. Porque o Senhor colocou algo novo lá dentro. O móvel da impaciência. Quantos ainda guardam esse móvel, né? Impaciente. Vez ou outra a gente tem que vigiar, porque o móvel quer voltar sozinho, rapaz. Você sabia. Quer criar perna. Você tem que vigiar. Porque agora ele colocou o móvel da longanimidade, paciência. Aleluia. E aí o Senhor tira outro móvel, móvel da maldade, ele coloca o móvel da bondade. Ele tira o móvel da incerteza. Você era uma pessoa incerta, você não tinha segurança com nada, e agora ele colocou o móvel da fé. Você tem convicção, você tem fé. Tira o móvel da valentia, que tem de crente valente. Acaba na peste, hein? É. Aí fica mansinho, rapaz. Igual João, né? Igual João. Né? João era bravo, filho do trovão. E aí você vê ele aqui no livro falando assim, amados, filhinhos, uma paz, né? Uma tranquilidade, discípulo da paz, do amor. Glória a Deus. E o móvel do descontrole. Pessoa descontrolada, sem controle, dá espaço ao móvel da temperança. Você tem um controle sobre si. Olha o tanto de móvel que não prestava para nada que estava dentro de você. E o Senhor vai tirando, não? A partir do momento em que você toma a decisão de não só aceitar Jesus e falar, eu aceito, não só isso, mas quando você decide abrir a porta. Você sabe o que é tudo isso aqui que eu falei, querido? Quem é que sabe? Levanta a mão. Fruto do Espírito. Do Espírito. Aí está estudando, né? Claro. Que Espírito foi? Frutos do Espírito. Esses frutos só podem habitar dentro de mim a partir do momento em que eu aceito o Espírito Santo a fazer morada em mim. Enquanto eu não aceito, não há relacionamento. Enquanto o Espírito Santo não entra em mim, não há mudança. E se não há mudança, não há conversão. Ou seja, o Espírito Santo, a partir do momento que ele habita em mim, há conversão. E as mudanças começam a acontecer. Os frutos começam a vir. Os móveis começam a ser renovados. Querida, é isso que eu quero deixar essa noite para você. Aleluia. Glória a Deus. Abra a porta do seu coração, do seu eu, e fale, Jesus, eu não quero mais ser um crente apenas 3 dias na semana. Mas eu quero verdadeiramente ter uma comunhão contigo. Eu abro a porta do meu ser e deixo o Senhor entrar, fazer mudança, renovar, avivar. Tira tudo aquilo, Jesus, Espírito Santo, que não te pertence, que não te agrada, e coloca tudo aquilo que te agrada, que vem de ti, para que eu seja diferente, para que eu possa fazer diferente,
e que através da minha vida eu possa alcançar também outras vidas. Aleluia, Deus. Nome do Senhor Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar aos irmãos dessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço a rica oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez. Amém? Glória a Deus.